Estão me ouvindo, pessoal? Diogo, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Tá sim, doutora, Oi, tá bem bom. doutora. Sim, Sim, tá, doutora. tá dando pra Então escutar, tá. sim. Eu tava falando que nem maluca aqui, não me respondia. Porque eu tava sem microfone. Tá bom. Vamos começar agora ou esperar um minutinho? Acho que esperamos Queria- até 20h35, doutor. Tá bom, Só um combinado. pouquinho. Só entrar Mas aqui. assim, ó, pessoal, eu vou gravar e depois a gente bota no YouTube, quem puder assistir depois. Bem de boas, tá? Sem estresse. Como secretário de Segurança Pública, Sérgio Isabel, que também critica a composição do Conselho Nacional de Segurança Pública. Ele diz que esse conselho tem muitos membros atualmente, cerca de 50 pessoas, e ele fala que ele sabe que é um conselho mais enxuto e mais técnico. Ele diz que essa composição atual não privilegia as forças policiais. Acompanhe. Hoje esse conselho é absolutamente inviável. Bora começar então, pessoal? Bora. Então, bora. Então tá, gente. Boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? O objetivo é a gente falar um pouquinho sobre esse monte de quadro respiratório que a gente tem tido aí, agora na emergência, e, enfim, não só aqui, né? É para ser uma coisa bem sucinta, não é para ficar falando sobre fisiopatologia nem nada do gênero, é mais uma coisa prática mesmo, no que vocês têm que ficar atentos, tá? Se vocês eventualmente forem tendo dúvidas, podem parar e me perguntar. Eu não consigo ver chat, tá? Então vocês têm que me interromper mesmo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Bom, então só duas definições que eu acho que é importante até para respaldo jurídico de vocês é sobre síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, tá? A síndrome gripal é aquela gripe comum que a gente conhece. Então, o paciente tem febre, mesmo que ele diga para você que seja uma febre, mesmo que você não tenha ferido essa temperatura, acompanhada de tosse ou dor de garganta com o início dos sintomas nos últimos 7 dias, tá? E uma síndrome respiratória aguda grave é quando o paciente tem esses sintomas de síndrome gripal associado com dispneia ou desconforto respiratório, ou uma sensação de dor no peito, ou uma dessaturação, né, uma saturação menor do que 94% em ar ambiente, ou cianose nos lábios ou rosto, tá?
A princípio, o que a gente interna, o que a gente coleta painel viral, para que vocês entendam, é CIRAG, né? Que é Síndrome Respiratória Aguda Grave. É quando o paciente está ruim, quando o paciente desatura, basicamente é isso, tá? Então, essa informação é importante porque, por exemplo, hoje teve uma situação na emergência, inclusive. Tinha duas pacientes com síndrome gripal, internadas por outro motivo. E daí foi pedido painel viral para essas pacientes. Mas a gente não processa esse painel viral, porque quem faz isso é o LACEN, né? E só faz painel viral de síndrome respiratória aguda grave. Por isso que é importante que vocês saibam essa definição, tá? Então, para vocês entenderem como é que está nosso panorama aqui no estado, esse boletim foi divulgado no dia 14/6, é o último que nós temos. Então, se vocês entrarem no site da DIV, isso é atualizado frequentemente, tá? Eu já dei essa aula umas 3, 4 vezes e eu sempre vou atualizando esse valor e vai assustando, porque só vai piorando, né? Então, a gente tem algumas unidades sentinelas no estado, onde coleta de forma aleatória pacientes com síndrome gripal, se coleta suave e se manda para análise para saber que vírus estão circulando, tá? Aqui em Joinville é alguma unidade de saúde maior, tá? Não lembro exatamente qual é o local, em que é feito por amostragem esses swabs, tá? E isso aqui é em Santa Catarina. Como estamos neste momento? 42% dos casos de síndrome gripal que foram identificadas foram influenza, seguida por rinovírus, tá? Então é o que mais a gente tem que se preocupar mesmo, né? E que é o que a gente está vendo na porta do regional também, né, gente? Aqui é o número de casos de síndrome respiratória aguda grave, que são aqueles sintomas gripais com dessaturação, basicamente, né? Por semana epidemiológica. Então, se vocês repararem, a gente teve um pico ali, né? O em preto é influenza e em verde são outros vírus respiratórios, tá? De Covid em azulzinho, que não dá nem pra ver, graças a Jesus, né? Parece que estamos tendo uma diminuição, mas com esse frio que está vindo para nós essa semana e a semana que vem, talvez isso volte a aumentar novamente, tá? Porque o frio tem muita relação com síndromes respiratórias. Não por causa do frio, necessariamente, mas porque as pessoas ficam amontoadas, né? As pessoas não circulam o ar. E o vírus da influenza, especificamente, ele sobrevive muito tempo em temperaturas baixas. Eu vou mostrar mais pra frente para vocês, tá? E aqui o número de casos de óbito por síndrome respiratória aguda grave. Nesse caso aqui, por Covid, tá? Que nós tivemos a maior mortalidade, né? Mas o que vocês podem ver é que a nossa população, que é o que nós temos na Porto Regional, é o que mais a gente, tirando as criancinhas de 0 a 4 anos, é o com o maior número de casos de mortalidade, tá? O que tivemos, então, até o momento de óbitos? 148 óbitos por influenza no estado de Santa Catarina, tá, gente? Dá uma incidência de 16,7 casos a cada 100 mil habitantes. E por Covid a gente teve 36 óbitos, beleza? Dito isso, então, só para fazer um aparato geral para que vocês entendam, né, por que que estamos falando sobre isso e por que é a importância, e também para vocês entenderem onde é que nós estamos. E quando vocês atenderem um paciente com síndrome respiratória ou um síndrome gripal na emergência, lembrar que a influenza está por aí, tá? Então, os principais que a gente vê circulando, rinovírus, influenza e Covid. Tempo de incubação de cada um deles. Por que que de contágio e tudo mais? Por que que essa informação ela é importante? Porque ajuda se o paciente fala para você, eu estava em contato semana passada com fulaninho que estava sintomático, né? Então, essas informações são importantes por isso. De todos os vírus, o rinovírus é o que tem o menor contágio. O rinovírus é aquele vírus comum, tá, gente? Aquela gripe comum que que eventualmente a gente tem, tá? Eu vou falar um pouquinho dele mais pra frente também. E a influenza é de 1 a 4 dias após o contato com algum paciente sintomático. A COVID é mais tempo de contágio, mas só para vocês saberem disso, né? Que a influenza é de 1 a 4 dias, tá? Como é que a gente transmite isso? Independente de qual vírus seja. Basicamente, através de transmissão direta, é quando a pessoa fala na tua cara, espirra, tosse, quando a gente não higieniza a nossa mão, né? E a gente toca em superfícies. Então, como eu falei para vocês, agora no frio, o tempo que a influenza sobrevive em ambiente frio, ó, com 4 graus Celsius, ela sobrevive na superfície, gente, 32 dias. E a gente não higieniza nossas mãos, tá? Então, por exemplo, lá no hospital, gente, a gente tem que estar o tempo inteiro com álcool em gel, porque deve estar cheio de influenza do que é canto, tá? E com 17 graus, sobrevive 17 dias nas superfícies, beleza? Então, a transmissão, ela é bem importante, por isso que essa questão do álcool em gel é tão importante, de usar máscara quando tem sintomático, respiratório, para diminuir esse espalhamento das partículas virais, né? Slide ficou ruim, mas enfim. Como é que é a precaução de paciente com sintoma respiratório, síndrome respiratória? A princípio, vai botar máscara cirúrgica,
tá? Influenza, basicamente, a distância que eu tenho que ter do paciente com segurança é 1 metro, desde que eu não esteja entubando o paciente, não esteja fazendo nebulização, né, ou aspirando esse paciente, tá? Mas, a princípio, 1 metro de distância, máscara cirúrgica está suficiente para eu me proteger contra a influenza, beleza? Bom, então a influenza, gente, é difícil a gente conseguir definir apenas com os sinais e sintomas e exames laboratoriais se é influenza, se é Covid, se é rinovírus, se é vírus sincicial, enfim, tá? Mas, basicamente, a influenza, o que chama muito a atenção é que o paciente inicia de forma muito súbita com febre, associada a sintomas além de respiratórios sistêmicos. Então, é um paciente que acordou bem, estava tudo bem, de repente, do nada, ele começa a se sentir mal. Ele estava trabalhando no meio da tarde, ele começa a se sentir mal, dá uma febre do nada, uma febre super alta, e um mal-estar geral, juntamente com sintomas respiratórios. Tá? Isso é uma característica importante da influenza, que é esse início súbito. E a associação de sintomas respiratórios com sintomas sistêmicos, que a gente não vê isso, por exemplo, no rinovírus, que é basicamente sintomas respiratórios, né? A duração dos sintomas, em média, da influenza são 7 dias, quando está tudo bem, quando o paciente não complica, quando não são nossos pacientes do regional, que são policomórbidos, né? De forma geral, a febre na influenza, ela vai durar em torno de 48 a 72 horas, só nesse período inicial que o paciente vai ter febre relacionada à influenza, tá, gente? Depois, se esse paciente se mantém com febre, provavelmente ele está com uma infecção secundária, tá? E a tosse e a fadiga vai permanecer por muitas semanas. E isso também é uma informação importante para que vocês digam para o paciente e para seus familiares sobre isso, porque é uma coisa que incomoda muito os pacientes, essa tosse que não passa, né? Então é importante dizer que a tosse é uma mecanismo de defesa, que vai demorar para melhorar. Até porque muitas vezes o paciente acaba melhorando de tudo e ele volta na emergência para ser atendido porque permanece com tosse. Então, é um paciente que ficou na fila esperando, é mais um paciente para eu atender, enfim. Então, se a gente explicar isso na primeira vez, já está resolvido, né? Quando eu atendo um paciente com síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave na emergência, e eu penso que pode ser influenza, né? Basicamente, o que que eu não posso esquecer de pedir relacionado à influenza? Então, quais são os achados que tem no laboratório da influenza, né? Então, um paciente, de forma geral, na fase inicial da influenza, ele vai ter uma leucocitose, tá? É, e isso pode evoluir para uma leucopenia. Então, o paciente que inicia com uma leucocitose e evolui com uma leucopenia é um paciente que você tem que ficar alerta, porque a chance de ele não evoluir bem, ele existe, é maior, tá? Uma característica também importante da influenza é que o paciente tem um PCR bem alto, mesmo não tendo nenhuma infecção bacteriana associada. Isso tudo devido à resposta inflamatória que a influenza faz, né? Então, assim, PCR de 100, tá? Leucocitose com PCR de 100. A primeira coisa que a gente pensa, vamos botar um antibiótico, né? Mas, nesse caso, no início do quadro, tá? Isso pode acontecer mesmo se tem infecção bacteriana associada. TGO e TGP podem alterar, CPK tende a ser elevado, LDH tende a ser elevado. E quanto maior os valores desses exames que eu sei para vocês, pior o prognóstico. Então, se você está atendendo um paciente meio limítrofe ali, tá? Que você fica na dúvida do alta ou não do alta, mas você pede um TJ-TGP e está bem alterado, uma CPK elevado, um LDH elevado, vale esse paciente ficar ali para você observar por 24 horas, ou interna, ou deixa na observação, enfim, porque a chance de ele evoluir mal é maior, tá? Então, a influenza ela pode ser leve ou não complicada e evoluir para uma doença grave ou complicada. No meio do caminho tem a doença em progressão. O paciente não evolui do caso leve para doença grave. É que nem dengue, tá? Não vai do A para o D. A gente passa por todas as fases. Então, o caso leve e não complicado é aquela febre com aqueles sintomas constitucionais e respiratórios, mas sem dessaturação e nenhum outro sintoma, órgão específico, tá? Quando o paciente está evoluindo, ele vai chegar, vai ter dor torácica, vai ter taquipneia, né? Vai ter hipotensão, confusão mental, desidratação, exacerbação da de base, então uma IC que chega descompensada, né? E às vezes a gente atribui a descompensação à influenza, tá tudo bem, mas a gente não dá bola para aquele quadro respiratório do paciente, só trata aquela IC descompensada dele, aquele edema agudo dele, né? E a doença grave, então, essa é a doença em progressão. E ele vai chegar na doença grave, que é quando o paciente tem, né, hipóxia, tem uma pneumonia, por exemplo, tem uma encefalite, uma miocardite, rabdomiólise, né, ou alguma infecção bacteriana associada ao quadro, tá? Aqui é um raio-x típico de influenza, né, de um quadro viral. Esse infiltrado difuso bilateral. É isso que a gente espera encontrar num quadro de influenza, tá? Aqui é a tomo de um paciente com daquele raio-x ali. Essa toma a gente tá escaldada de ver, né, gente? Com esse vidro fosco todo, desde o Covid, a gente não aguenta mais ver esse tipo de toma.
Qual é a questão? Isso aqui é patognomônico de influenza? Não. Infelizmente, não. Se vocês olharem aqui, ó, isso aqui são as outras tomografias, outros cortes de pacientes com quadros virais. Tudo igual, tá? Então, a gente não consegue dar diagnóstico de influenza com exame laboratório, juntando as pecinhas. A gente pode inferir que provavelmente é influenza, mas a gente só vai conseguir confirmar o diagnóstico, porque é tudo muito parecido, né? Com a pesquisa viral, através do PCR, né? Que é o painel viral, certo? Existe teste rápido de influenza e teste rápido de Covid, certo? No hospital, nós só temos teste rápido de Covid, tá? A gente não tem de influenza no estado. Também o que acontece? De influenza, a sensibilidade é bem menor, tá? Então, realmente, o painel viral é muito mais fidedigno para nós. Então, como é que. E é através do painel viral que eu vou conseguir fazer o diagnóstico. Então, como é que funciona o fluxo? Como é que deve ser esse fluxo para vocês solicitarem painel viral na emergência, tá? Eu vou falar para vocês qual é a teoria e vocês me contam se na prática é o que está rolando, tá? Então, assim, atendi um paciente, ele está com síndrome respiratória aguda grave. Se ele está com síndrome respiratória aguda grave, eu posso solicitar painel viral para esse paciente, eu vou ter que internar, obviamente, certo? Ah, mas é um técnico que trabalha na UTI e está com síndrome gripal. Posso fazer painel viral para ele? Não posso, gente. Ele vai internar? Ele está grave? Ou ele é uma síndrome gripal? Síndrome gripal a gente não faz painel viral, tá, gente? A gente faz painel viral de síndrome respiratória aguda grave. Ah, mas é funcionário? Não importa. A gente só tem para funcionário, eventualmente, quando necessita muito, teste rápido para COVID. Mas painel viral é só para síndrome respiratória aguda grave. Por quê? Porque esses exames vão todos para o LACEN. Isso não é processado dentro do hospital. E o LACEN processa os exames do estado inteiro. Então, tem que existir alguma regra. Não dá para fazer exame para todo mundo sem necessidade. Porque qual é a diferença de um paciente com uma síndrome gripal que positiva para influenza? Não tem nada para eu fazer de diferente para ele. Não vai mudar a conduta para esse paciente, né? Então, atendi esse paciente com uma síndrome respiratória aguda grave, que são sintomas gripais constitucionais associados à dessaturação, basicamente. Eu vou internar esse paciente e eu solicito um painel viral. Aviso para a enfermeira, boto no grupo do WhatsApp. Vocês estão todos no grupo do WhatsApp do núcleo? Sim ou não? Acho que a Me maioria tá, responde. doutora, mas se alguém não tiver, me avisa que a gente dá um jeito. É só vocês entrarem nesse grupinho. Por quê? Ali naquele grupo, gente, todos os painéis virais que vocês precisam, isolamento que vocês precisam, vocês colocam ali qualquer hora do dia e da noite, qualquer dia da semana, feriado, Natal, Ano Novo, não importa. Vocês botam ali, ó, atendi paciente XYZ, precisa pesquisa de painel viral. E daí, avisa para a enfermeira vai proceder, teoricamente, com leito de isolamento, tá? Tem situações, tem dias que tá impossível, eu sei, mas lembrando que influenza é gotícula, então, a princípio, esse paciente ficando num box que fique com 1 metro de distância dos outros leitos, com máscara cirúrgica, se ele não estiver desaturando, evidentemente, e que as pessoas que se aproximem estejam com máscara cirúrgica, estamos ok. É o mundo ideal? Não é o mundo ideal, mas eu sei que, na realidade, muitas vezes a gente não consegue um leito de isolamento para esse paciente, tá? É, E pronto, e daí a enfermeira vai lá, vai coletar esse exame e vai deixar no laboratório. De segunda a sábado, esse exame é enviado para o LACEN e o tempo de resposta para esse resultado vir para nós varia muito, de 24 horas a 3 dias. Assim que sai o resultado positivo, a Cíntia, que é quem faz toda a parte do núcleo, coloca naquele grupo do WhatsApp dizendo o resultado daquele paciente. Certo? Essa é a rotina. É como tem acontecido na emergência ou não? Me contem. Doutora, só um adendo que eu outro Pode dia falar. precisei pedir e eu não sabia que precisava preencher um papel que vem junto, né? A Sim, notificação já vem junto do kit para coleta do exatamente. exame e daí o médico que preenche esse papel. O médico que preenche a É, notificação. Então é importante lembrar de fazer o preenchimento. isso é uma informação muito importante, ainda bem que você falou sobre isso, porque assim, ó, gente, eu sei que a gente não aprendeu isso na faculdade, porque eu também não aprendi. Mas as notificações de doença, notificação compulsória, tudo que. Porque assim, ó, quem suspeita da doença de notificação compulsória? Somos nós médicos, concordam comigo, na imensa maioria das vezes? Então, a responsabilidade sobre esse diagnóstico, ela é nossa. Então, teoricamente, nós, como médicos, deveríamos preencher todas as notificações de onde a gente trabalha. Não importa se é regional, se é São José, se é Dona Helena, não importa onde seja. Na prática, muitas vezes a equipe da enfermagem é quem faz isso porque criou-se essa cultura, mas isso não é o fluxo correto, para que vocês saibam, tá? A responsabilidade, teoricamente, é nossa. E a gente, inclusive, pode ter problema no CRM por
eventualmente atender um paciente com uma doença de notificação compulsória e não fazer a notificação, tá? Tipo meningite pneumocócica, por exemplo, que esse dia seguiu no PS, suspeita, né? Enfim, tá? Então, tem que preencher esse papel da notificação. Por quê? Porque o que que tem nesse papel? Para que vocês entendam a data do início dos sintomas, quais sintomas o paciente tem e por que que isso é importante, gente? Para gerar aqueles dados que vocês viram no começo da apresentação. E também para gerar política pública. Por exemplo, vacina. Quem vai receber vacina? Eles vão ver, por exemplo, que agora quem está tendo e está morrendo de influenza tem 30 anos. Então, quem sabe, o grupo prioritário vai juntar pacientes com 30 anos, por exemplo, né? Mas a gente precisa desse dado, tá? Outro ponto importante. O que faz no painel viral? Isso depende do LACEN, mas basicamente é influenza, vírus sincicial respiratório e Covid. É isso que se faz. Existe painel viral ampliado em que tem outros vírus, né? Tem pneumovírus e, enfim, tá? Rinovírus e tudo mais. Mas, basicamente, são esses três: Covid, influenza e vírus sincicial respiratório, que é feito na pesquisa viral. A gente não tem como decidir o que a gente quer pedir. Ele é um kit fechado, tá? O LACEN que define. E eu posso fazer o teste rápido de Covid? Posso. Quando? Quando vai mudar a minha conduta, tá? Vou fazer teste rápido de Covid só por fazer? Porque ele já vai fazer o painel viral e já vai ter o Covid, tá, gente? Então, por exemplo, tem um paciente lá na emergência no meio do salão. E daí, eu começou com sintoma respiratório, tava no meio do salão. Nesse paciente, faz sentido eu fazer um exame de Covid. Por quê? Porque se for um Covid, eu vou ter que fazer bloqueio da sala inteira, vou ter que isolar todo mundo, vai ser uma auê do Cacilda, né? Você já sabe. Na influenza, a gente não tem todo esse auê, tá? Na influenza, a princípio, até porque tem a vacina, que grande parte das pessoas, teoricamente, eram para ser vacinadas. Então, teoricamente, a gente vai fazer só vigilância, tá bom? Então, o teste rápido de Covid, ele existe, tá disponível na farmácia, mas a gente não faz para todo mundo. A gente faz para pacientes que a gente realmente vai ter mudança de conduta, tá? Até porque se ele vem, ele não, ele ajuda se ele é positivo, mas ele não vai afastar completamente, tá? Certo? Beleza. Alguma dúvida sobre isso, gente? Então, tem funcionado de emergência, tá dando certo, né? Então, fechou. Acho que vai melhorar a partir de agora, doutora. Então, tá bom. Não esqueça, então, de preencher o papelzinho, tá? Gente, é rapidinho. 2 toques vocês já fazem, tá? Beleza. Coisas importantes sobre influenza. Complicações associadas à influenza, né? Porque geralmente o paciente não vai pra gente no hospital, no primeiro dia, ele começou com febre hoje, já vai pra emergência. Geralmente ele demora um pouquinho para aparecer na emergência, né? Paciente adulto, né? Então, e muitas vezes ele já vai apresentar, chegar para nós com a complicação, tá? Então, as mais comuns é otite média aguda, rinocinusite bacteriana e pneumonia. E geralmente isso vai acontecer em que momento? Entre o quarto e o sexto dia de sintoma, que é muitas vezes quando esse paciente chega para nós, né? Lembrar que a influenza tem relação com 2 patógenos para causar pneumonia, gente. Pneumococo, que é o principal agente que causa pneumonia em todos os seres humanos da Terra, tá? E Staphylo Streptococcus. aureus, tá? Isso aí, Streptopneumoniae. E Staphylo aureus, tá? Por que que é importante eu saber do Staphylo aureus? Porque muitas vezes, primeiro, a melhor droga para tratar pneumonia por estáfilo ou é oxa ou é vanco, certo? Porque a melhor droga para estáfilo oxa sensível é oxa. A melhor droga para estáfilo oxa resistente é vanco ou tape, enfim, tá? Se eu tenho um paciente que chega para mim com um quadro provável de um quadro respiratório prévio, né? Então, geralmente ele vai achar, mas eu estava com coriza, eu já estava com febre, já não estava legal. E daí, lá no quarto, sexto dia, ele evolui com uma pneumonia. Se eu tenho um raio-x com uma pneumonia lobar, bem bonitinha, isso aí não é estáfilo, gente, isso é pneumococo. Ok, fazemos ceftriaxona, azitromicina, unazina, enfim, tá tudo ok, né? Agora, se esse raio-x ele tem um infiltrado difuso, algodonoso, consolidações bilaterais, isso fala muito mais a favor de pensar em estáfilo. E daí, vale colocar uma cef com oxa, por exemplo. Beleza? E eu tô sempre disponível para discutir com vocês, vocês sabem disso, né? Então, vocês podem mandar mensagem também. Mas é importante que vocês lembrem desse patógeno, porque às vezes a gente come bola, demora para iniciar uma terapia direcionada e o estáfilo é um bicho do cão que causa muito estrago, gente. Então, enfim, tá? Aqui, né? Então, na doença viral inicial, como é que funciona? Geralmente, viral no caso é a influenza, ele começa com febre aqui, lá no terceiro dia essa febre vai embora da influenza, tá, gente? E daí ele começa a voltar a fazer febre, e isso é um indicativo de uma infecção secundária, tá?
Lembrar, gente, que a influenza, ela também é uma doença que, assim, eu acho que a gente não deu a devida bola para ela, porque a gente deu tanta bola pro Covid e Nem tanto. nem tanto, muitos de nós nem estava nem na faculdade na época que teve a pandemia de 2009, tá? Eu peguei influenza em 2009, tá? Eu estava na faculdade na época, mas muitos de vocês nem estavam na faculdade ainda, né? É, e a gente não deu tanta bola para influenza agora, porque a última epidemia que teve, né, de influenza foi em 2009, assim, que teve tantos casos. Agora estamos tendo de novo, né? É, mas a influenza, ela não acomete apenas o pulmão, tá? Ela descompensa o indivíduo como um todo, principalmente quem? Os indivíduos que nós temos no regional, gente, que são tudo policomórbidos. Cardiopatas, diabéticos, AVC prévio, doença arterial coronariana, Você né? E falou que doença podia renal essa daqui. crônica. Espera que tá alguém com o microfone aberto aqui. Ativei o mudo. É, principalmente nos pacientinhos do regional, tá? Então, lembrar dessas outras complicações associadas à influenza, não se focar apenas no pulmão. Então, é um paciente que pode chegar com uma cetose diabética, né, e ser um quadro de influenza. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente, mas infarto agudo do miocárdio está muito relacionado. Vocês já ouviram falar que a influenza previne infarto, né? A influenza não, a vacina da influenza previne infarto, né? Então, isso é bem importante também. Doença renal, doenças neurológicas, Guillain-Barré, por exemplo, né? A gente não pega muito isso aí porque o paciente tem sistema neurológico, ele acaba indo para o Zeca, né? Mas muitos de vocês também trabalham no Zeca, né? E sim, sintomas respiratórios, claro, mas não só respiratório, tá? Isso aqui é um artigo, isso aqui são informações que a gente teve, um artigo de 2021 falando sobre o quanto a influenza comete vários órgãos e sistemas do nosso corpo. Então, para nós, o nosso público em especial, eu acho que esse slide é muito importante. Por quê? A gente tem muitos pacientes cardiopatas que chegam para nós ali na porta, né? Paciente que está com quadro de influenza em atividade, ele tem um risco de 6 a 10 vezes mais de evoluir com infarto agudo do miocárdio nos primeiros 7 dias de sintomas, gente. Então, a lembrança que vocês devem ter é o seguinte: peçam um eletro para esses pacientes que estão chegando para você com sintoma respiratório, tá? Se não vir nada, tá tudo bem, mas a gente pede eletro para tanta coisa, não custa pedir um caso de influenza, pelo risco que a gente tem de evoluir com infarto. Ainda mais um paciente que já tem doença coronariana, renal crônica, diabético, muitas vezes não vai ter nem sintoma, tá? Específico do infarto, né? O risco de ele evoluir com AVC é de 3 a 8 vezes maior, e esse risco ele segue com o paciente durante semanas, tá? Não é só na primeira semana, mas na primeira semana o risco é muito maior, tá? Então, lembre dos nossos pacientes do regional especificamente de pedir eletro, mesmo que ele esteja sintomático. E avalie, se você achar que tem que pedir tropo, junto peça, né? Se fizer sentido, se o eletro fizer sentido, se tiver qualquer dúvida, mas não esqueçam do eletro, tá? Outra coisa importante também é o quanto altera a glicemia dos pacientes diabéticos e que muitas vezes também a gente não dá a devida atenção, né? E às vezes vocês ali na emergência, no primeiro momento, isso passou batido, mas ele chega lá no andar, descompensou e lascou-se, tá? Faz uma cetose grave, enfim. O que acontece é que a associação entre pacientes com influenza e diabetes, a gente tem um risco de descompensação muito grande, tá? E isso acontece, descompensação tanto da diabetes quanto de infecções secundárias. Por quê? Porque a hiperglicemia que assim, é uma roda que é um círculo vicioso, né? Que um piora o outro. Então, a influenza piora a diabetes, que causa hiperglicemia, que causa instabilidade endotelial, que causa descompensação cardiovascular, que diminui a fagocitose de patógenos, que fazem parte do nosso trato respiratório, e isso acaba aumentando a chance de você evoluir com um quadro de infecção secundária, tá? Então, também é importante sempre cuidar da glicemia desses pacientes na emergência, tá? Botar na prescrição HGT de 4 em 4 horas, ter um controle glicêmico mais estrito, não deixar tão solto assim, beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Querem falar alguma coisa? Tudo certo? Tudo certo, doutor. Beleza. Influenza tratamento, o que temos? Primeiro, medidas virais, né? Que, enfim, é um quadro viral, como todos os pacientes que vocês conhecem, né? Que a gente deve manejar. No entanto, para influenza especificamente, temos o oseltamivir, certo? E a gente está usando ele muito menos do que nós deveríamos usar, né? A gente não deu devida importância para ele. Então, se eu atendo um paciente com uma suspeita de influenza, gente, se ele está com uma síndrome gripal e ele tem algum fator de risco para complicar ou um sinal de agravamento, já vou falar para vocês quais são os fatores de risco e quais são os sinais de agravamento, mas é basicamente se tem alguma comorbidade, tá?
estado de agravamento, depois eu mostro no próximo slide para vocês, eu devo iniciar oseltamivir para esse paciente, tá? Idealmente, em até 48 horas. Mas isso deve ser visto caso a caso. O oseltamivir, que é o Tamiflu, gente, é uma medicação que basicamente o que ele causa de sintomas, assim, efeitos adversos, do trato gastrointestinal. Então é náusea, vômito, dispepsia, enfim, diarreia. Então é um remédio que não é inócuo, como nenhum remédio, mas ele não é um causador super de sintomas, tá? Então vale a pena a gente usar. Eu vou mostrar uns slides para vocês o quanto que diminui a mortalidade de pacientes que iniciaram Tamiflu, tá? E aí, evidentemente, se o paciente está com uma síndrome respiratória aguda grave, eu devo iniciar Tamiflu. Não importa quantos dias faz que esse paciente está ruim, tá? O que eu quero dizer, não é que não importa. Não precisa ser até 48 horas. Se tá 4 dias, 5 dias, ainda assim vale iniciar o Tamiflu. Beleza, gente? Então, vamos usar mais o Tamiflu. Não sei se vocês chegaram a ver um comunicado que, inclusive, a Secretaria do Estado mandou sobre o baixo uso de Tamiflu e indicando, e falando quais são as indicações de uso, né? Eu não vou falar sobre fisiopatologia, mas só para que vocês entendam que aqui é o vírus da influenza, né? Ele tem umas proteínas de superfície, que é a hemaglutinina e a neuraminidase. E a neuraminidase é quem é inibida pelo oseltamivir, tá? E o que que acontece? Como a neuraminidase se liga nessa proteína de superfície, o vírus não consegue entrar na célula. E como é um vírus, vocês lembram disso na faculdade, o vírus precisa do nosso material genético, das nossas células para se replicar. Por isso a importância de iniciar em até 48 horas e o mais precoce possível, porque quanto mais rápido eu inicio, menos células do meu corpo foram infectadas e menos vírus eu terei, tá? Aqui, um estudo mostrando sobre a importância, né? Esse aqui foi um estudo foi um estudo retrospectivo de uma análise de 5 anos de pacientes que utilizaram exatamente. Eles fecharam em até 6 horas após a admissão, de 6 a 24 horas e após 24 horas da admissão, tá? Os pacientes que iniciaram até 6 horas da admissão, eles ficaram internados em média 2,8 dias. De 6 a 24 horas, 3,9 dias. E acima de 24 horas após a admissão, 5,6 dias. Então, olha quanto aumentou o tempo de hospitalização nesse paciente, tá? E a gente, como eu falei, não dá bola pro Tamiflu. Então, atendi um paciente com sintoma gripal na emergência, gente. Primeira coisa, prescreve Tamiflu, tá? Já prescreve, não custa. É que nem o antibiótico na primeira hora, pensa assim, tá? E olha só que dado bem curioso esse daqui, tá? E bem importante. Foi um estudo com bastante impacto esse estudo aqui, tá? Foi de 2019, que saiu na Clinical Infectious Disease. A mortalidade dos pacientes em relação ao uso do Tamiflu. Os pacientes que não iniciaram Tamiflu, a mortalidade foi de 3,4%. Os pacientes que iniciaram em até 6 horas após a admissão, né, após serem atendidos na emergência, tiveram 0% de mortalidade. E os pacientes que iniciaram após 6 horas, 4,5%, tá? Então, não hesitem em prescrever o Tamiflu, beleza? Como é que é o Tamiflu? Como é que eu uso o Tamivir? 75 miligramas de 12 em 12 horas por 5 dias, beleza? Simples como isso, tá? Ele é um comprimido, então se o paciente está entubado vai ter que ser via sonda, né? E tem que ajustar para função renal e para criança tem que ajustar o peso. Mas assim, função renal, gente, eu não sei se tem algum nefro aqui na aula, mas nós, como infectos, a gente gosta de ajustar as medicações após 48 horas do início delas, para a gente conseguir atingir um bom nível sérico, tá? Então, na emergência, para vocês que estão na porta, não importa se está com 10 de creatinina, a primeira dose vai ser full, com certeza, tá? Outra informação importante sobre corticoide. A gente usou muito corticoide no COVID, né? E na influenza, sabe-se que o corticoide, quando o paciente tem apenas influenza, tá? E ele não tem uma doença de base, por exemplo, uma asma que está exacerbada, um DPOC que está fazendo broncoespasmo, enfim, esse paciente não tem indicação de receber corticoide junto com o Tamiflu, tá? O corticoide, inclusive, aumenta a replicação viral. Fechou? Achei essa uma informação bem relevante, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas eu, quando fui estudar, não sabia do quanto é prejudicial, né? É claro, eu tô com paciente com influenza e Covid, o que é muito raro, tudo bem, vai ter que usar também e corticoide, óbvio, né? Um paciente grave. Um paciente com DPLC que está com super broncoespasmo e não consigo resolver, depois das medidas iniciais, tudo bem, usar corticoide também, mas não usar para todo mundo. Sabe como é a receita de bolo? Ah, o paciente está com um quadro respiratório, está com uma pneumonia, vou botar cortisona de 8 em 8, né? Não fazer isso, tá?
Aqui, basicamente, isso aqui é do guia essa aula toda, na verdade, esse guia, né, que é o último guia que a gente tem, que é de 2023, tá? Então, quando que eu vou usar o Tamiflu? Então, se o paciente tem síndrome gripal e tem fator de risco, inicio, e idealmente, precoce. Se o paciente não tem fator de risco, eu vou avaliar se vai iniciar ou não, principalmente após 48 horas, né? E paciente que está com CIRAG, que é síndrome respiratória aguda grave, eu vou iniciar para todos os pacientes, beleza? O tempo, a princípio, são 5 dias, tá, gente? Aqui são os pacientes de grupo de risco para ter evolução ruim, ou seja, todos os pacientes que estão na porta do regional, tá? Então, pacientes que tenham acima de 65 anos, que é a imensa maioria dos nossos pacientes, certo? Paciente com asma, paciente com doença neurológica, paciente com doença hematológica, paciente com doença pulmonar crônica, que também temos muitos, pacientes com diabetes, também temos muitos. Paciente com doença cardiológica, paciente com doença renal, paciente com doença hepática, com desordens metabólicas, esse aqui a gente tem menos. Paciente que tem um MC acima de 40, pacientes que têm menos de 19 anos que usem AS por um longo período, tá? E pacientes que têm alguma alteração imunológica, né? E pacientes que tenham tido AVC prévio. Ou seja, gente, todo mundo que a gente tem no regional é fator de risco para evoluir grave. Ou seja, todos deveriam receber Tamiflu, basicamente é isso, tá? Outro ponto importante que temos muito na emergência é mulheres grávidas ou puérperas até 2 semanas após o parto. Esse aqui também é um grupo de risco, tá, gente? E quais são os sinais de agravamento? Os sinais de que o paciente está evoluindo com uma deteriorização clínica e que eu preciso ficar de olho que vai dar ruim, tá? Acho que essa parte é a parte mais importante da aula aqui. Tire um print no próximo slide para vocês saberem quando eu tenho que me preocupar, que às vezes é um paciente que ainda não descompensou, mas ele está dando sinais de que ele vai evoluir mal, tá? E esse paciente com certeza precisa de Tamiflu, mesmo que ele esteja com 5 dias de sintomas, tá? Até para respaldo jurídico de vocês, porque isso é o que diz no guia de 2023, né? E necessita de internação hospitalar. Então, aqui, gente, esse aqui é o slide, tá? Faça um print, depois vamos botar no grupo de emergência, do sinal de deteriorização clínica, né? Então, é o quê? Paciente que está com dispneia ou taquipneia, lembrando, gente, que dispneia é óbvio, né, que eu vou me preocupar. Paciente com saturação menor que 95, óbvio que eu também vou me preocupar. Mas taquipneia é representada por frequência respiratória acima de 20. Gente, 20, muitos pacientes que a gente atende têm frequência respiratória de 22, 23, 24, e a gente não dá bola para essa taquipneia. A gente acha que taquipneia é quando o paciente está, né? E não é bem assim, tá? Paciente que está com persistência da febre por mais de 3 dias. Então, lembra que a febre da influenza é só até 3 dias, né? Ou que tem um retorno da febre após 48 horas que estava febril. Paciente com alteração de sensório, paciente com PA menor que 90 por 60, paciente com uma diurese menor que 400 ml em 24 horas. Muitas vezes ele não vai saber quantificar quanto xixi que ele fez, mas ele vai dizer, diminuiu uma quantidade de xixi, eu fui no banheiro hoje só uma vez, por exemplo, né? Paciente desidratado, paciente com exacerbação de doença pré-existente, paciente que tem uma CPK 2 a 3 vezes o valor de referência. Por isso, a importância de pedir uma CPK num paciente que eu estou atendendo com influenza, porque eu só vou saber isso se eu pedir o exame, né? A não ser que o paciente refira uma dor muscular muito importante. E uma elevação da creatinina acima de 2, tá? Então, tem coisas aqui que são óbvias, que indicam para mim que o paciente está degringolando, mas tem outras que são muito sutis, que muitas vezes poderiam passar despercebidas por nós, tá? E antibiótico, vou associar sempre? Não, gente, por favor. Vou fazer quando? Quando é um caso grave. Quando o paciente tem uma suspeita um caso grave num paciente com uma suspeita de infecção secundária, né? Quando fizer sentido, quando o raio-x estiver alterado, tiver uma consolidação, quando eu tiver sinais que sim, ele tem uma infecção bacteriana associada a um quadro de influenza, tá? Dois pontos importantes na gestante. Então, é basicamente a mesma coisa, mas só para frisar a gestante, porque é algo que eu sei que a gente recebe bastante na emergência também. Então, ficar atento em gestante com frequência respiratória acima de 20, que muitas vezes a gente não vai dar bola para aquele barrigão, a gente acha que ela normalmente mais taquipneica, mas isso é um sinal que eu devo internar essa paciente, tá? Uma frequência cardíaca acima de 100, se ela tiver uma saturação de O2 menor que 95%, tá? Se ela tiver uma temperatura muito elevada, porque isso é bem prejudicial para o feto, e lembrar de fazer raio-x na gestante, que a gente pode fazer, porque vai nos ajudar, principalmente em pensar em pneumonia e infecções secundárias, né? É isso, tá? E no paciente grave, que está com síndrome respiratória aguda grave, o manejo básico que vocês já sabem, hidratação venosa, oxigenoterapia, né?
o Tamiflu mesmo após o início, tá? Coletar o swab, como eu já expliquei naquele fluxo para vocês. Fazer a monitorização clínica, né? Então, esse paciente vai ficar provavelmente com a gente por 72 horas, mas não é o foco daqui de agora, né? E os critérios de indicação de UTI. Isso vocês sabem decorar, né? A gente não precisa nem falar. Sobre a quimioprofilaxia, tá? Então, a gente não faz quimioprofilaxia de rotina para todos os pacientes. Quando que a gente faz? Primeiro, tem que ter contato em até 48 horas com o caso confirmado. Após 48 horas, não tem nenhum benefício. Então, a gente só vai fazer em situações em que a gente tem adultos e crianças, né, que moram na mesma casa, enfim, ou seja, no mesmo ambiente, que tenham doenças imunológicas muito graves ou usem drogas imunossupressoras, né, de lúpus, de Crohn, enfim. E pacientes que estejam em residência de instituição de longa permanência, tá? Durante o surto na instituição. A gente teve um caso na psiquiatria. Por Deus, a paciente estava sozinha no quarto, então a gente não precisou fazer quimioprofilaxia, mas seria um caso também porque é um local fechado ali, né? E a quimioprofilaxia, para que vocês saibam, a dose é 75 miligramas uma vez ao dia por 10 dias, tá? Tá acabando, gente. Bom, diagnóstico diferencial de influenza, basicamente é IVAS. Temos IVAS e COVID. Mas sobre a IVAS, que é quando a gente tem os sintomas respiratórios, mas só das vias aéreas superiores, a gente não vai ter sintoma sistêmico associado. Então, quando é assim, eu tenho que pensar que é só uma IVAS. E geralmente o principal causador de IVAS vai ser o rinovírus, tá? Aqui é a diferença entre influenza e resfriado comum, né? Lembrar que a influenza, as pessoas que eu já tive em 2009, mas recentemente não tive. Mas em 2009 foi bem ruim mesmo. Mas as pessoas que tiveram recentemente me dizem que realmente parece que passou um trator em cima, você não consegue sair da cama, você fica bem ruim mesmo, tá? O rinovírus, existe mais de 170 sorotipos, o que justifica porque eu tô doente essa semana, daqui 3 semanas eu tô doente de novo, né? Com quadros gripais, tá? Respiratórios altos, né? Infecção das vias aéreas superiores, né? E uma coisa importante do rinovírus é que ele vai produzir uma dor de garganta, que não é tão comum na influenza e nem no Covid, né? Por causa da liberação da bradicimina que está associada com o rinovírus. É só uma curiosidade isso, tá? Tem uma dificuldade bem maior de complicar, mas, claro, se o paciente tem comorbidade, isso pode acontecer, né? E tratamento do rinovírus suportivo, isolamento, não, né? O que eu tenho que ter é a etiqueta da tosse, né, gente? Etiqueta da tosse, já usar álcool em gel. Lembrar que se eu estou com quadro respiratório, não importa qual seja, eu tenho que usar máscara dentro do hospital principalmente, né? Para não disseminar a doença. E o Covid-19, que é a última coisa que eu vou falar de forma muito sucinta, só para que vocês lembrem dela. Lembrar de Covid quando o paciente, além de sintoma respiratório e sistêmico, tenha distúrbio olfativo ou gustativo, tá? Essa é a única dica que o Covid pode nos dar, mas nem todo mundo vai ter, né? O Covid, idealmente, se eu tenho o teste rápido da emergência, então naqueles casos em que me fala muito a favor de Covid, se eu tá, né, como eu falei para vocês, num leito que tá todo mundo junto ali, podemos fazer o teste rápido, tá? Mas senão a gente vai fazer o teste no painel viral. E num quadro agudo, eu posso usar o Paxlovid. Já ouviram falar sobre Paxlovid, né? Então é um paciente que não tá grave, que não quer, não precisa de oxigênio, que tem um teste positivo para Covid e está até o quinto dia de sintoma, tá? E ele tem mais de 65 anos ou é imunossuprimido. Eu posso usar o Paxlovid. Ele, teoricamente, está disponível, mas a gente não vê muito uso na prática, né? E paciente com Covid grave, eu vou usar corticoide. Basicamente é isso, tá? Que é o que a gente tem disponível rápido, né? Em relação ao isolamento, influenza, 7 dias de isolamento, tá, gente? Ou 24 horas a febril, o que ia acontecer mais tarde. Então, por exemplo, ele está 7 dias de isolamento, mas mantém febre. Provavelmente não é da influenza, deve ser uma infecção secundária. No entanto, eu não posso tirar esse paciente de isolamento, pelo protocolo, tá? E Covid-19, então, se foi um exame paciente sintomático, são 10 dias de sintomas. Após 10 dias de sintomas. E se for um quadro de um paciente que descobriu o Covid no exame de rotina, por algum motivo resolveram fazer um swab desse paciente, a princípio ele sai de isolamento depois de 7 dias. Tá? E é isso, gente. A take home message é: higienize suas mãos, use álcool em gel, usem máscara e, por favor, se vacinem. Eu espero que vocês todos tenham tomado a vacina da influenza, gente. Porque realmente a gente tem visto muitos casos graves, e inclusive em pacientes jovens. Jovens e crianças, tá? Lá no infantil tá assim, aterrorizador, de verdade, mesmo. Então, até se vocês tiverem filho em casa, vacinem contra a influenza para não levar para a família, né?
E é isso, gente. Aqui são as referências bibliográficas, aqui são os meus contatos. Todos vocês já têm meus contatos, né? Mas estou sempre à disposição para conversar com vocês. Certo? Era isso que eu tinha para falar. Querem fazer alguma pergunta? Juro que eu tentei ser rápida, gente, mas é que é difícil, né? Diogo, Não, quer falar doutor, alguma foi coisa? bem rapidinho, foi bem tranquilo. Obrigado pela aula, tá? A gente fica bem Imagina. agradecido pela disponibilidade da doutora e também pela disponibilidade de sempre nos ajudar lá no PS, tirar as nossas dúvidas, os Muito antibióticos e obrigada. tal. E obrigada a vocês, tá? Estou sempre à disposição do que vocês precisarem, tá? Espero que tenha sido útil. E depois eu vou colocar no YouTube, daí a gente disponibiliza no grupo do PSD, quem quiser pode assistir. Certinho. Obrigada, doutora. Obrigadão. Um beijo para vocês, tá? Beijo.